Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Hoje, excepcionalmente, Dr. Vanderlei não se faz presente. E este é o primeiro programa Direitos e Deveres do ano de 2021. Sejamos bem-vindos a este novo ano. Esperamos que ele seja melhor e muito melhor do que foi 2020. 2020 vai entrar já entrou para a história da humanidade. E 2021, as nossas cautelas não devem ser iguais ou até maiores com relação às prevenções para não se contrair o vírus do Covid-19. O número alarmante de óbitos, em estatística crescente, o contágio também em números cada vez maiores, nos obriga a tomarmos e a redobrarmos os cuidados necessários. Sabemos que estamos cansados disso, mas é necessária a vigilância. Muitas pessoas pensam que isso aí já passou, e aí a prova das estatísticas das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde e do mundo inteiro, através da Organização Mundial de Saúde, mostrando que a pandemia não passou. Ela está presente e ainda tirando a vida e a saúde de milhões de pessoas pelo mundo afora. Vamos manter a vigilância para que 2021 possamos, de fato, vencer esta pandemia e voltarmos à vida normal, o país possa reencontrar o seu caminho e voltar a crescer. Mas, enquanto tivermos sob esta pandemia, nós não vamos ter sossego. Então, é necessário que se faça esta chamada vigilância. Evitemos aglomerações, evitemos reuniões desnecessárias. Muitas pessoas acham, isso é doença de velho, isso aí só pega em velho. Com mais frequência, os grupos de risco são, de fato, pessoas idosas. Mas os números têm mostrado que o vírus não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe nada. Ele atinge a todos. E se o sistema imunológico da pessoa não estiver muito bem preparado, muito bem cuidado, reforçado, a pessoa poderá vir a falecer independentemente da idade. Então, muitas vezes o jovem sai de casa, vai em aglomerações, em festas, reuniões festivas e retorna para casa. Muitas vezes ele pegou esse vírus lá fora e quando chega em casa, ele solta esse vírus lá dentro para as pessoas que estão lá, evitando sair, evitando se aglomerarem. Então, é muito importante. Quem ama, cuida. Então, se você tem os seus familiares, você deve cuidar de você e deles também. Nós vamos aí passar o slide aí da doutora Luciana, o Lucas, para a gente... Todos que já assistem o nosso programa costumeiramente, já conhecem aí a doutora Luciana e os seus amigos, seus companheiros de música, que costumeiramente atendem a festas, casamentos, principalmente. Então, aquelas pessoas que estão interessadas em ter aí um conjunto, uma equipe que possa levar aí uma beleza a mais ao seu casamento, à sua recepção,
nas igrejas, está aí a oportunidade. Entre em contato com 99967-6276, 99967-6276. Ok? Nós, durante o ano de 2020, passamos o ano inteiro comentando a respeito do ano eleitoral, né? Tivemos aí as eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Agora, em janeiro, a posse dos eleitos e a vida continua. Muitos processos ainda que foram instaurados referentes à campanha de 2020, esses processos viraram o ano e agora em 2021 acontecem os desenrolares desses processos. Poderá ser positivo para aquele que está sendo processado pela Justiça Eleitoral, ou poderá ser negativo e a pessoa vier aí até a perder aí o seu mandato. Nós temos aí muitos casos por todo o Brasil e serão apreciados pelos tribunais regionais eleitorais e em recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E existem já muitos casos em tramitação em grau de recurso de sentenças dadas em juízes eleitorais de primeira instância. Então, ainda durante esse ano de 2021, teremos mais notícias a respeito das eleições de 2020. O processo eleitoral acabou, o ano virou, mas ainda tem coisas pendentes aí para trás para serem resolvidas. E no ano de 2020, nós criticamos aqui, no bom sentido da palavra, como todo o Brasil tem noticiado, atitudes do Supremo Tribunal Federal. Atitudes essas que contrariam o próprio direito, no entendimento de vários juristas, mesmo tendo aqueles outros juristas, conhecedores de lei, da Constituição, que defendem com unhas e dentes o Supremo e, em particular, os componentes, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas eu, mesmo não sendo entendedor profundo desta matéria de direito constitucional, mas como um observador do direito que acompanha e também tiro as minhas conclusões, o que eu chego à conclusão que a atitude do Supremo Tribunal Federal, do colegiado, em decorrência das atitudes, em particular dos ministros que lá compõem, são 11 ministros, para mim foram atitudes que não condizem com a Constituição. Não condizem naquele sentido de eles não estão lá para isso. O Supremo Federal, ele não é um poder. Ele faz parte de um poder, do poder judiciário. Ele é a mais alta corte do poder judiciário do Brasil. Ele é composto por 11 ministros. Esses ministros são indicados pelo presidente da República, da época. Eles são sabatinados no Senado e, sendo aprovados, eles tomam posse e é permitido que se fique até aos 75 anos de idade. Era 70. Aí veio aquela chamada PEC da Bengala, que aumentou o prazo do ministro de idade, poderia ficar até os 70. Mas agora com a PEC da Bengala, até os 75. Aí ele tem que sair. Mas até antes disso, ninguém tira ministro de lá. Somente um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal, que só pode ser feito pelo Senado. Ora, nós sabemos que muitos senadores, não são poucos não,
estão dependurados lá no Supremo devido a processos. E como eles têm o chamado foro privilegiado, eles não podem ser julgados como nós mortais somos julgados por juízes da comarca. Não, eles só podem ser julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí o que acontece? Um segura o outro. Os ministros não fazem nada para desagradar os senadores e os senadores não fazem nada para desagradar os ministros, desagradarem os ministros. E quem perde com isso é a democracia. Quem perde com isso é a sociedade. São 11 intocáveis. E eles se posicionam, cada um, independente do seu colega, como cada um é um Supremo. Então, dentro do Supremo, nós temos 11 Supremos, porque cada ministro daquele se considera um Supremo, está acima de tudo e de todos. Infelizmente, é assim que a gente enxerga o Supremo, revestido com essa toga do orgulho, da vaidade, da prepotência. Muitos assuntos foram discutidos durante 2020, naquele ano eleitoral. E um assunto que não fica quieto ainda é a respeito da urna eletrônica, sobre o fato de que existe um clamor da sociedade muito grande em ter o chamado voto impresso naquela urna. Ou seja, quando nós votamos, nós apertamos o número, aparece ali a foto do candidato e a gente confirma, votou naquele. Aí apaga e finaliza. Será que a hora que a gente apertou o número daquele candidato, apareceu a foto dele e nós confirmamos, aquilo foi registrado de fato para aquele candidato? Esta a celeuma que está acontecendo, que já vem acontecendo há muito tempo, e que o Supremo se nega a concordar com isso, aí, em particular, o Tribunal Superior Eleitoral, é o que comanda as eleições no Brasil. Mas, além do Tribunal Superior Eleitoral, tem o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a coisa não fica bem resolvida no Tribunal Superior Eleitoral, vai para o Supremo Tribunal Federal. Nesta chamada urna eletrônica do voto impresso, passou pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em 2015, uma lei dizendo que estava autorizado o voto impresso. Então, como é que é este voto impresso? Na própria urna eletrônica, quando nós digitamos o nome da pessoa, existe aí a possibilidade de, logo após você confirmar, vai vir uma resposta ali do sistema eletrônico da urna, mostrando que de fato você votou naquela pessoa. Então, quando eu disse que quando a gente aperta o confirma, dá aquele sinalzinho, né, os dois apitos, e encerra, fim, e que a gente não tem certeza, será que entrou mesmo para esse candidato? O que a lei quer? Que volte uma tela e mostre ali e seja impresso. Quando nós fazemos uma compra por cartão de débito, por cartão de crédito, a gente vê no visor a quantia que vai ser paga, a gente digita a senha e confirma e o pagamento é feito, é efetuado. E sai um papelzinho. E ali no papelzinho tem todos os dados do pagamento que a gente fez. O valor está confirmado ali. Está confirmado o valor, o dia, a hora, o local, a empresa que você pagou. É isso que a lei em 2015 quis que fizesse. Saísse um papel. Esse papel sai, aí muitos dizem, não, mas aí a pessoa vai pegar aquele papel e
e vai embora com aquele papel, e se for um voto de cabresto, ou então se ele for lá negociar e falar, aí fulano, tá vendo como é que eu votei em você? Você tinha prometido tanto para eu votar em você, agora tá aqui, ó, tô te provando que eu votei. Ou então alguém fala assim, não, eu só vou te dar uma determinada coisa se você provar que votou em mim. São todas teses que são lançadas, né? Hipóteses que podem acontecer. Aí a pessoa, de fato, aí, ó, votei conforme o combinado. Então, o Tribunal Superior Eleitoral que isto entendeu que isto fere o sigilo do voto. O Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, entendeu que isto fere o sigilo do voto. Ou seja, a urna eletrônica, então, seria, desta forma, inconstitucional, porque fere o sigilo do voto. Mas não é assim que os pensadores desta lei do voto impresso querem que o eleitor veja a resposta da máquina, confirmando em quem que ele votou, se é aquele mesmo, mas aquele papel, ele vai para uma outra caixa receptora e a pessoa não vai sair com aquele ticket, com aquele papel na mão. Então, não vai correr o risco de acontecer esses fatos que eu narrei agora sobre esse fato, sobre essa alegação para não se permitir a urna eletrônica com o voto impresso. Então, por causa disso, essa lei passou. Mas em 2000 e essa lei dizia que nas eleições de 2018 as urnas já deveriam estar preparadas para mais esta modalidade, né? Teriam que pegar urna por urna e modificar ali para acrescentar mais este item de dar a resposta para o eleitor, mostrando que de fato o que está contido na urna é exatamente aquela pessoa que ele votou. É a garantia que o eleitor tem, porque ele pode sair com aquele pensamento, aquela interrogação. Será que é esse mesmo? Eu confirmei ali, apareceu a foto do meu candidato, eu apertei o número, está tudo certo, confirmei, mas será que de fato vai para ele mesmo isso? E se lá dentro não tem uma outra coisinha que faz que depois disso caia para outro candidato? Isso, uns falam, mas isso é um absurdo, isso não acontece, não pode acontecer. Outros dizem, isso pode acontecer. Sempre vai existir a dúvida. Aí, quando foi a esta lei, como eu estava falando, em 2018, a eleição de 2018, já era para ser assim, com o voto impresso, esta resposta da máquina para o eleitor. A Procuradora-Geral da República, na época, a doutora Dodge, entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal, alegando isso aí, que isso fere o sigilo do voto, que isso aí vai causar um transtorno enorme. E o Supremo Tribunal Federal entendeu, então, pela inconstitucionalidade desta lei de 2015. Ou seja, fica como está e não tem conversa. Inclusive, ainda atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ainda disse mais algumas coisas contra essas pessoas que são daquela corrente, né, que querem o voto impresso. Ele disse que não, já está decidido, não vai ter, que isso ia trazer um gasto de não sei quantos milhões e milhões e milhões para se colocar isso em todas as urnas, e o Supremo já decidiu e não tem conversa. Olha, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Dentro de uma democracia, que eles falam tanto em democracia, democracia, democracia,
as pessoas têm que ter a tranquilidade, têm que ter a certeza e ter a sua consciência pacificada de que de fato votou naquela pessoa e ter a garantia de que aquela urna não está com fraude, ela não está fraudada. Isso pode acontecer? Pode, nós estamos falando em hipótese. Como pode não acontecer ter esta fraude? Mas denúncias, desde quando foram criadas as urnas eletrônicas, denúncias nesses sentidos, interrogações nesses sentidos, constantemente vêm à tona. E a única maneira de resolver isto é o voto impresso. Ou seja, a resposta da máquina confirmando, olha aqui em quem você votou. Aí você tem uma garantia. Sai num papel que vai por uma outra urna receptora. Aí seria a forma mais tranquila que vai apaziguar qualquer dúvida por parte dos eleitores. Mas o Supremo Tribunal Federal não aceitou? O Superior Tribunal Eleitoral, como eu disse, através aí do ministro Barroso, que é o chefe, confirmou que não tem conversa, e eu acho que isso aí vai ser muito difícil a sociedade conseguir reverter isso aí. É uma grande luta. Eu faço parte desta corrente que quer ter a certeza do voto que eu dei através de uma resposta da máquina pelo voto chamado voto impresso. Mas as perspectivas não são muito boas, né, no sentido desta corrente que quer isso aí sendo resolvido. Mas que vai ficar a dúvida, vai. Que vai ficar a interrogação, vai. Nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta. Se sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta. Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. Ok, estamos de volta com o programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Estávamos falando sobre o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, e nem cabe no programa, não temos disponibilidade de tempo para comentarmos os erros, os desmandos, as irregularidades praticadas pelo Supremo Tribunal somente no ano de 2020. Quer dizer, segundo, como eu disse no início do programa, segundo a minha ótica e de milhares de brasileiros. Então, se eu estiver errado, eu não estou errado sozinho. E algumas coisas assim que fogem de qualquer pensamento do absurdo. Chega a entrar na área, foge do normal e entra na área do absurdo. Um deles, nós sabemos do problema das vacinas, o mundo inteiro já está vacinando contra a Covid-19 e o Supremo Tribunal Federal, antes de qualquer brasileiro tomar a vacina, já mandou um ofício, uma ordem, para a Fundação Oswaldo Cruz, conhecida como Fiocruz, onde estão sendo ali também feitas muitas vacinas, que sejam reservadas
7.000 vacinas para o Supremo Tribunal Federal. 7.000 para vacinar os ministros, todo mundo que trabalha lá dentro, que não são poucas pessoas, e de certo, familiares e dos ministros familiares. Ou seja, passando por cima de todas as prioridades que existem no Brasil. Ora, as vacinas primeiro para as pessoas que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, todos que compõem, que trabalham nos hospitais, no setor, no setor de saúde, né, dos municípios, nos estados, ligado ao setor de saúde, que estão mais próximos ali com o paciente, com os ambientes ambulatoriais, os ambientes hospitalares. Aí a imprensa resolveu dar uma apertada e o presidente atual do Supremo, o ministro Fux, disse que não sabia disso. Isso foi uma atitude tomada por um secretário de um determinado setor lá e que ele já mandou desfazer este pedido e que teria até exonerado esse secretário do cargo. Ou seja, quem for exonerado continua lá dentro do Supremo, mas não nesta função de secretário. Ele vai exercer uma outra função. Por aí, pelo mínimo, a gente tira uma base do máximo. Se o Supremo pode jogar contra a sociedade brasileira num aspecto desse, imaginem no resto. Aí veio outra coisa que não é de assunto do Supremo. O Supremo chegou à conclusão que a vacina é obrigatória. Nós nem tínhamos vacina ainda. Aí o Supremo disse, a vacina é obrigatória. Isso, como eu disse agora há pouco, não é assunto para Supremo Tribunal Federal. Ele é guardião da Constituição brasileira. Ele é guardião da chamada Carta Magna. É a lei maior do Brasil. E não ficar tecendo comentários e decisões em assuntos que é do Executivo, não é do Judiciário, que é do Legislativo. Então, ele marcou a obrigatoriedade. Mas disse também que ninguém vai ser pego à força. Então, como é que será esta obrigatoriedade? Então, nós sabemos que numa democracia, a pessoa, ela toma vacina se quiser. Se a pessoa achar que não quer tomar vacina, não tome. Então o Supremo vai obrigar a tomar. Mas obrigar como? Pegar à força? Não vai ser assim. Vão haver medidas restritivas. Ou seja, não disse quais serão essas medidas restritivas. É lógico que hoje, do jeito que a pandemia se encontra, muitos países não aceitam a entrada, depois que tiver todos os países do mundo aplicando vacinas em seus habitantes, quem quiser sair de um país para o outro vai ter que apresentar junto com o passaporte o comprovante da vacina. Senão nem embarca. E se embarcar, a hora que chegar no outro lado, não desce. E assim vai ser de país para país, de país para país. Então isso, quem pretende, no exemplo que eu estou dando, sair do país por algum motivo, a passeio ou a negócio, vai ter que se vacinar. Como existem também para a febre amarela, outros tipos de doenças virais. Mas não precisava o Supremo entrar nesse assunto para dizer que a vacina é obrigatória. E, em contrassenso, quando nós tivemos aquele êxodo de venezuelanos que invadiram o Brasil lá em Roraima, atravessaram a fronteira, fugindo dos desmandos do ditador Nicolás Maduro, eles vieram aos milhares para o Brasil,
aconteceu um fato que já estava erradicado no Brasil, ou seja, o sarampo. O Brasil era um país já considerado de controle total contra o sarampo, erradicada a doença, estava tudo muito bem. Com a entrada desses fugitivos lá da ditadura de Maduro, começaram a aparecer casos de sarampo lá em Roraima. E o que fez o Brasil? Vacinar todos eles. Para entrar aqui no Brasil, então, tem que ser vacinado. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Entrou num assunto que não é dele e determinou o seguinte: não pode ser obrigatório querer vacinar os venezuelanos. Isto não faz parte da democracia. Quem quiser ser vacinado, que seja. Quem não quiser, que não seja. No fato lá dos venezuelanos que estavam entrando com sarampo, não é obrigatório. Mas, agora, 2 anos depois, para a Covid-19, o Supremo diz que é obrigatória. Olha, isso é feio. A gente espera da mais alta corte brasileira, daquelas pessoas que compõem, que falam que têm um vasto saber jurídico, ilibada reputação moral, intelectual, assuntos, decisões que estejam estritamente dentro da Constituição. O Supremo é guardião da Constituição brasileira. E não foi feito para esse tipo de coisa. Nós temos percebido que o presidente Bolsonaro não consegue governar. A respeito das medidas de controle, de prevenção aí do Covid-19, o Supremo decidiu o seguinte, em palavras mais simples: o presidente da República não manda nada. A quem manda é governador e prefeito. Tirou a autoridade do presidente da República. Mas na hora de cobrar, o povo, as pessoas, cobram do presidente. Não tem política de governo, não tem política de governo. Não tem, porque o Supremo decidiu que quem manda a respeito das prevenções, dos assuntos relacionados à Covid-19 são os governadores e prefeitos. Por isso que está essa guerra lá do governador de São Paulo, do Dória, importando vacina, ao seu bel prazer, contrário às determinações do órgão de vigilância sanitária do Brasil, que é a Anvisa, causando essa inquietação política, uns contra, outros tantos a favor, ou seja, tirando a estabilidade dentro já de um clima desfavorável para qualquer tipo de entreveiro. Então, nós vemos que a função do Supremo, que era resolver de fato, ele veio para atrapalhar. 2021 não vai ser diferente, não. 2021 nós vamos ter aí muito problema ainda, muitos desmandos ocasionados aí pelos senhores componentes do Supremo Tribunal Federal. Teríamos aqui, até tenho anotado aqui, vários outros assuntos, rapidamente. O governo resolveu expulsar funcionários e diplomatas das embaixadas da Venezuela por vários motivos, que hoje o governo de Maduro se declara inimigo do Brasil. Então houve alguns problemas que detectaram e o governo resolveu expulsar funcionários venezuelanos das embaixadas e consulados, assunto do governo executivo. E o Supremo, através do ministro Barroso, falou: não vai sair ninguém. Isso é antidemocrático, fere os princípios disso, daquilo e daquilo outro. Então, como eu disse, tem assunto aqui a respeito dos erros do Supremo, no meu entendimento e de muitos outros, que daria para fazer vários programas. Mas o nosso tempo esgotou. Uma outra oportunidade, nós voltamos a esse assunto. Quero agradecer a audiência, quero agradecer a sua paciência, e esperamos agora, em 2021, renovarmos esta amizade, esta parceria, e que Deus nos ajude. Até a próxima.